Vamos iniciar aqui respeitando o horário das 14 horas, tá? Primeiramente, agradecer o tempo de todos. A gente sabe aí que uma véspera de feriado, dia a dia corrida é bastante difícil, mas com certeza vai ser de grande valia essa uma hora que a gente vai ter hoje, tá? Então, iniciando aqui, hoje a gente vai fazer o segundo encontro Google Workspace da nossa trilha de conhecimentos aqui na Key Network, e hoje o assunto abordado vai ser inteligência artificial no Google, tá? Então, hoje vai estar aqui eu, Lucas Tavares, sou comercial Google Workspace aqui dentro da Key Network, e conosco hoje a Karen Soares, que ela trabalha na Google, é a nossa partner engineer lá dentro, tá? Aqui falando um pouquinho sobre a agenda, aqui o início às 14 horas, que a gente já conseguiu respeitar. Às 14h05, a Karen começa com um assunto em questão, ela já está também com a apresentação destinada para a gente. Depois a gente entra na parte de dúvidas e perguntas, algum tipo de relato que já tenha ouvido em relação à inteligência artificial. E, por fim, a gente tem a previsão de encerramento e conclusão às 14h55, tá? E falando um pouquinho sobre a QI Network, ela se posiciona no mercado hoje como uma especialista em facilitar a inovação na nuvem, tá? E como a gente faz isso? Através de 3 pilares. O pilar da tecnologia, do processo e de pessoas. Só quando a gente tiver uma sincronia desses 3 pilares, a gente vai conseguir ter sucesso, tá? E como a gente faz isso? Através de 2 frentes. Uma na questão da parte de produtividade e segurança, com o Google Workspace, e na parte de modernização de dados com o Google Cloud, tá? Em ambas a gente é certificado pela Google, já somos parceiros muito antigos, e já temos mais de 1.000 projetos entregues, tá? Então aqui a gente consegue ver toda a expertise e know-how da Key Network, onde a gente consegue em diversos pilares adentrar com clientes muito conhecidos, de muito valor, que a gente sempre se orgulha, tá? Então, na parte de tecnologia, a gente tem a RD Station, Hotmart, Clinicorp, na indústria a gente tem a Séculos, Per, na parte de saúde aqui, Hospital de Clínicas, Mater Dei, no varejo Carrefour, um gigante no mercado, parte de logística com a Jamef, Cargolift, e também outros como certificações, CREAS e CDLs diversos em todo o país, tá? Iniciando aqui, então, o assunto de hoje, que vai ser inteligência artificial no Google, depois eu volto para a gente conversar novamente, são novidades também que aqui consegue auxiliar-nos, tá? Vou passar a palavra agora para a minha colega Karen, que você tem uma apresentação aqui, eu vou interromper o meu compartilhamento, Karen, você assume, pode ser? Beleza, combinado. Boa tarde, pessoal. Super prazer aqui estar com vocês. É legal, muita gente. Deixa eu ir compartilhando aqui a minha tela. E aí a gente faz aqui uma introdução. Para começar, só para o Lucas já falou, né, Lucas? Obrigada. Vamos deixar as perguntas para o final, porque aí a gente consegue seguir com toda a apresentação, tá bom? Perfeito. E aí, se vocês quiserem já ir colocando também no chat, enfim, no Q&A, depois a gente vai responder. Mas deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Karine, eu sou Partner Engineer aqui no Google, para Google Workspace. Então, eu trabalho muito aqui com os parceiros, estou super feliz pelo convite, né, da QI, um parceiro super experiente aí, muitos anos, e que a gente tem vários projetos juntos aí. Então, super prazer aí, contem comigo também nessa jornada de vocês. Assunto do momento, né? Acho que quem não está falando de inteligência artificial no planeta Terra não mora nesse planeta mesmo, né? A gente está ouvindo só falar sobre isso, sobre GenAI, sobre inteligência artificial no geral, e aí isso já entra um pouco de dar para contextualizar, né, o ambiente que estamos vivendo, né, o cenário atual, né? A gente passou por diversas revoluções, né? Primeiro energia a vapor, depois veio a eletricidade, depois a gente conseguiu introduzir realmente o TI já, né? Então, toda a parte de tecnologia de informação no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nos processos, enfim. E aí a gente tem agora a quarta onda, que é a onda da inteligência artificial.
a inteligência artificial já está aqui faz alguns anos, né? Então, não é de hoje que a gente já vem falar sobre inteligência artificial, mas a inteligência artificial generativa veio realmente para fazer ainda mais barulho, né, digamos assim, em toda essa parte de revolução, e aí sim tá levando a gente para um outro mundo, né? Então, eu gosto muito desse tema, eu sou muito fã, assim, de algumas coisas, então, sei lá, Exterminador do Futuro é bem por esse ponto, assim, né? Então, é muito legal saber que a gente está vivendo realmente uma era de revolução, e a forma como a gente trabalha vai mudar também, tá? A gente não vai ser substituído pelas máquinas, esse não é o objetivo, mas como que a gente consegue, então, trazer todos esses recursos de inteligência artificial para o nosso dia a dia. E aí, falando um pouco sobre, historicamente, né, de como que o Google enxerga a inteligência artificial, nós somos super pioneiros, né, nesse tópico, né? Então, desde 2015 até antes, a gente tem estudos, produtos, enfim, diversas entregas relacionadas à inteligência artificial. Então, não é de hoje que a gente já vem abordando esse tema, tá? Eu acho que um dos mais importantes que a gente tem aqui é o estudo, né, o paper que a gente fez de Transformers, que é a base para toda essa parte de LLM, né, que é o Large Language Models, que são utilizados nesses modelos de inteligência artificial generativa. Então, a partir desse estudo Transformer, foram criados diversos outros produtos e, né, inclusive, alguns bem conhecidos aí no mercado que fizeram esse boom, foram, então, inspirados, né, foram utilizando todo esse estudo que o Google que desenvolveu, que chama Transformer. E aí a gente tem aqui o último, né, que é de 2022, teve todo um estudo também utilizando inteligência generativa para estudar as enzimas da proteína. Então, uma parte aí super complexa da biologia, a gente conseguiu facilitar junto com inteligência artificial. Então, só para vocês contextualizarem e verem, né, que então a gente fala disso já há muito tempo. Isso é um tema super importante para o Google. E aí, entrando já um pouco agora no nosso tema, né, de inteligência artificial em produtividade, em ferramentas de colaboração, a gente tem aqui, nós temos 3 bilhões de usuários utilizando o Google Workspace, então é bastante gente. E o que a gente disponibiliza, então, para os usuários de Google Workspace que já tem inteligência artificial? Então, aqui desde 2015, vocês podem ver, são diversos recursos que foram lançados que estão relacionados com a inteligência artificial. Eu estou aqui numa meeting, né? Está todo mundo numa meeting, e um dos recursos que eu acho mais incrível, que está todo mundo utilizando nesse momento, é o cancelamento do ruído da meeting. Então, o que é o cancelamento de ruído? Ele consegue identificar o que é ruído e o que é voz. Então, vocês não estão ouvindo, mas os meus gatos, eu tenho 2 gatos aqui, eles estão brigando no momento agora, estão ali, e o Meeting consegue, então, fazer esse cancelamento de ruído, identificar o que é a minha voz e cancela o resto. Isso é inteligência artificial pura, e a gente já usa no nosso dia a dia, tá? Então, só um exemplo para vocês entenderem o que já está disponível, né? Além de todas as outras features, eu gosto muito do Smart Compose, então, como que você ajuda, como você pede ajuda, né, para o Docs, para o Sheets, enfim, para conseguir fazer um documento, né, você coloca o arroba, consegue referenciar outras pessoas, referenciar arquivos, templates prontos que estão, né, disponibilizados para a gente utilizar, e além de todos esses outros recursos. E aí eu quero passar um pouco, dentro desses recursos, quais são os recursos que nós temos implementado. Então, eu estou falando de inteligência artificial, machine learning, puramente, tá? Ainda não estou entrando no tópico de Do It AI, tá? Só para a gente entender um pouco a diferença. Do It AI é a nossa ferramenta que a gente colocou dentro do Google Workspace, que tem inteligência artificial generativa. Então, vamos ver o que a gente já tem disponível, né, sem ser do It AI, que já está implementado e que facilita muito o nosso dia a dia. Toda essa parte de inteligência artificial, ela utiliza muito a parte de indexação de dados. E eu acho que é unanimidade aqui para todo mundo que a busca do Google funciona, né? Eu acho que todo mundo aqui já entrou no Google e fez alguma pesquisa e conseguiu achar o que precisa. Então, como que a gente traz esse recurso, né? Como a gente leva esse recurso de algoritmo mesmo de busca dentro do nosso dia a dia, né? Para o nosso contexto dentro do Google Workspace. A gente tem graças ao Cloud Search, então a gente tem todo esse algoritmo disponível para fazer buscas e indexação de dados de uma forma muito simples. Então, eu estou aqui no meu Cloud Search, né? Eu fiz uma pesquisa de
Customer Facing Google Voice. Google Voice é um outro produto que a gente tem disponível no Google Workspace, e eu estava fazendo uma apresentação e eu precisava ver quais eram os recursos que eu tinha disponível de Google Voice. E aí eu pesquisei, e olha só que legal, ele me retornou os meus arquivos que estão armazenados dentro do meu Drive, então que só eu tenho acesso, arquivos que outras pessoas compartilharam comigo, então vocês podem ver que tem aquele shared ali, então, ou alguém compartilhou comigo, ou eu compartilhei com outra pessoa, e aí todas essas pessoas que têm acesso conseguem fazer essa busca e ele aparecer. Sites internos, então ele me mostrou aqui, a gente tem um site que a gente controla os bugs, enfim, todas as questões de parte de produto. Ele também conseguiu identificar o que eu estava pesquisando e me sugeriu, e sites também, Google Sites. Então, só um exemplo, né, de como que a gente consegue utilizar todo esse algoritmo dentro do nosso dia a dia. Um outro exemplo muito legal que tem inteligência artificial é a parte de busca dentro do Drive. Então, eu posso usar o recurso, né, o algoritmo de busca para fazer pesquisas, mas ele também me sugere muitos documentos. Se vocês entrarem agora aí na página home do Drive de vocês, vocês vão ver que essa página, ela muda conforme a sua agenda, conforme as pessoas que você tem falado recentemente, quais são os arquivos que você está editando. Então, no meu exemplo aqui, esse documento aqui, que vocês estão vendo, que chama Papel na Mesa Nevermore, é um papel que eu tenho, é um documento que eu tenho compartilhado, né, só comigo, em que eu faço anotações. Então, em vez de ter papel na mesa, eu literalmente escrevo tudo nesse documento. E é um documento que eu acesso, assim, de 5 em 5 minutos, eu acesso ele. E olha só que interessante, ele foi o primeiro que mostrou para mim já nessa busca do Drive. Então, ele tem essa consciência de que eu acesso muito ele, então já vai me sugerir, eu não vou precisar nem pesquisar esse arquivo. Então, só para vocês verem também de como que a gente consegue, né, ter toda essa sugestão de arquivos, né, baseados em uso e agenda. Uma outra parte muito interessante, a parte de chatbot automatizado, né, então a gente pode entrar agora em vários cenários, né, em caso de uso, não é o objetivo aqui de criar chatbots para resolver problemas internos, problemas externos, enfim, e a gente consegue levar isso também para o Google Chat, tá? A parte de autorresponder no e-mail, no chat, então vocês vão ver aqui no videozinho, que ele vai pegar um e-mail, ele vai já fazer a sugestão de uma resposta baseada naquele contexto, né? E isso já está disponível para vocês em português, e aí você consegue só facilmente ou clicar e ele já, né, completa esse e-mail, ou enquanto você estiver digitando, ele também te ajuda a fazer o e-mail, né, a realmente completando as palavras. Então, são exemplos aqui também de inteligência artificial no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem sabe que é realmente inteligência artificial, né? Trabalho muito, é verdade, não. Eu falo que, assim, o pessoal tem medo de a gente ser, né, substituído pelos robôs, eu falo, eu não vejo a hora, porque eu não aguento mais entrar em reunião e fazer arquivo, então vamos torcer aí o que tiver para facilitar nosso dia a dia melhor. Colaboração remota no mesmo arquivo, isso, né, eu sei que tem bastante cliente que já usa aqui o Google Workspace, pode parecer óbvio isso, porque a gente já está com esse mindset de colaboração mesmo, de unificação de dados, né? Então, você não precisa ter várias versões, depois uma pessoa fica responsável por consolidar, né? Como a gente fazia antigamente, mandando versão número 1, versão número 2, versão 3, versão backup, versão imprimir, versão agora vai, né? Então, como que a gente consegue facilitar o nosso dia a dia? E um exemplo desse é a colaboração remota mesmo. Dentro do mesmo arquivo, eu consigo né, verificar quem está acessando aquele documento, o que ele está fazendo em real time, tá? Então, outro exemplo. Agora, falando um pouco de planilhas, né? Então, dentro do nosso Sheets, tem um botão especial que chama Explore. Então, aqui no canto direito, aqui eu tenho o Explore, depois vocês podem fazer esse teste com vocês. Então, peguem uma planilha que vocês utilizam e utilizem o recurso de Explore, porque ele já vai facilmente identificar quais são os dados, ele vai fazer sugestão de fórmulas, ele vai tratar os dados com cliques. Então, isso também é inteligência artificial pura, porque ele consegue gerar sugestões a partir dos dados que ele conseguiu analisar. Então, né, esse botãozinho aqui. E aí, olha só que legal, eu cliquei mais uma vez e ele me sugeriu uma fórmula, tá? Então, eu tenho uma planilha aqui de Copas do Mundo e ele fez uma média de gols das Copas, né, de acordo com os países. Então, ele fez essa sugestão. Então, mais um exemplo aqui.
Temos também toda a parte de aplicação no-code, né? Então, dentro do licenciamento do Google Workspace, a gente tem o AppSheet. Eu não vou falar muito de AppSheet, porque aí é um tema para a gente falar só em uma sessão, tá? Mas é só realmente para mostrar aqui para vocês que também a gente consegue expandir os recursos de inteligência artificial, de machine learning, inclusive do próprio Duet, dentro do AppSheet, tá? Então, vem muita novidade sobre o AppSheet também, toda essa parte de criação de aplicativos no-code, tá? A gente tem várias ferramentas que são low-code, então, significam que elas precisam de pouco código. O AppSheet, ele não entra nessa categoria, ele entra na categoria... Mutou, Cá. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. É mutado. Obrigada. Acho que deu um bugzinho aqui. Então, de como que a gente consegue criar aplicativos no-code. E, Ana, eu não tinha te visto. Oi. Consegui entrar aqui. Boa Legal, tarde. legal. A Ana é minha companheira aqui, ela também trabalha no Google. Se quiser se apresentar, Ana, para o pessoal. Pessoal, boa tarde. Desculpa o atraso, eu estava terminando uma outra reunião, então sou especialista em Workspace aqui, sou pai da Karen. Então, muito obrigada aí pelo tempo de vocês em participar aqui com a gente. Obrigada, Ana. E aí fica super à vontade, tá? Para adicionar aqui. Toda essa parte de tradução também e de legenda, né, simultânea, então como que a gente expande os recursos? Acho que todo mundo já utilizou aqui o Google Translate e a gente tem disponível isso nativamente dentro dos produtos do Google, né? E eu gosto muito desse exemplo, que tem essa parte, então, de facilidade mesmo do dia a dia, né, de você participar de reuniões em que você não, né, em inglês, em línguas que você não conhece, mas eu gosto muito também da parte de acessibilidade, ele serve para isso também, né, então, para as pessoas conseguirem participar de reuniões mais acessíveis. Diretamente do documento, eu consigo fazer reuniões também. Então, além de eu estar editando o documento, o mesmo documento com várias pessoas, aquela edição em real time, eu vendo onde a pessoa está clicando, etc., eu consigo levar a minha reunião dentro do documento, e aí facilita ainda mais, né? Principalmente para quem tem uma única tela, isso aqui é uma mão na roda, tá, pessoal? Sugiro muito vocês testarem também. É só apertar o íconezinho ali da Meet enquanto vocês estiverem numa Meet e estiverem num documento. Falando um pouco agora de Smart Canvas, que é uma feature que eu gosto muito também, que a gente tem disponível, né, dentro do Google Docs. Então, eu tenho templates prontos, né, eu consigo criar tasks, eu consigo referenciar pessoas, consigo colocar links de documentos facilmente usando o arroba, né? Então, arroba, e aí esse também é uma sugestão aí para vocês explorarem bastante toda essa parte de Smart Canvas, porque é um recurso que também praticamente todo mês a gente tem novidades, tá? Novos templates e etc. E aí, falando um pouco agora sobre resumo de mensagem, né? Então, como que eu facilito aí meu dia a dia? Voltei de férias, tem 200 e-mails, 300 chats, 200 spaces aqui para eu ler. Como que eu posso usar a inteligência artificial dentro do Workspace para facilitar meu dia a dia? Então, ele consegue fazer resumo de mensagem, né? Ele faz um briefing lá, e aí ele mostra quais são os tópicos principais daquela conversa. Isso já está disponível para vocês também, não sei se vocês já viram, mas ele fica ali com o Conversion Summary, e aí ele mostra os tasks que ficaram definidos para algumas pessoas, o resumo mesmo daquela conversa, e assim por diante. Então, são funcionalidades aí que estão disponíveis no nosso dia a dia. Beleza? Vamos passar agora... Falando realmente agora, né, do que a gente veio ver, que é o Duet AI, né? Então, a gente lançou agora, então, o nosso add-on de Duet AI, que é o nosso add-on de Generative AI, junto com o Google Workspace. Não sei se vocês acompanharam, mas semana passada a gente teve o Google Next, que é o principal evento que a gente tem aqui anualmente, lá em São Francisco, e que tiveram diversas novidades. E acho que, assim, 98% das novidades de tudo, né, não só de Workspace, mas de Google Cloud, eu acho que a maioria estava relacionada com inteligência artificial. Então, realmente, é um produto, né, uma frente que o Google está investindo muito, porque faz muito sentido. Vocês vão ver aqui na prática de como que funciona, como é legal, e aí como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. O Google Workspace já foi criado para ser... uma plataforma colaborativa, né? Então, a gente tem todos esses recursos, acabei de mostrar diversos exemplos, mas como que a gente faz mais, né? Como que a gente coloca agora
toda essa nova era de inteligência artificial generativa dentro do Google Workspace, né? O que ele pode realmente criar para mim, gerar para mim, a partir desses recursos. E aí que a gente entra nas nossas features de Generative AI dentro do Workspace. E aí que eu tenho vários exemplos, tá? Aqui são os nossos principais produtos. E o que ele traz, né? Então, por exemplo, no Gmail, ele vai me ajudar a escrever e-mails, responder e-mails. Ele faz todo um resumo de tópicos. Então, da mesma forma que eu tenho esse summary, né, do Google Spaces, ele vai levar isso para e-mail. Então, nada de ficar lendo muitos e-mails quando você voltar de férias. Ele vai me ajudar a organizar mesmo a minha caixa de entrada com e-mails que eu utilizo mais frequente, assim por diante, né, fazer essas sugestões. Dentro do Meet, o que a gente já tem, né, eu mostrei um pouco aqui sobre essa parte de tradução, mas ele também vai conseguir sumarizar e criar atas de reunião e enviar follow-ups. Então, eu entrei numa reunião, participei, e aí ele faz automaticamente e manda para os participantes daquela reunião quais são os principais pontos que foram discutidos, quais são as ações que ficaram para aquela reunião, e assim por diante. Então, isso aqui é uma maravilha, tá? Esse aqui eu acho que está todo mundo muito ansioso para testar, porque ninguém merece ficar entrando em muita reunião, né? Toda a parte do Google Chat também tem essa parte do ajuda para escrever, que a gente chama de Help Me Write mesmo, tá? Então, durante a minha apresentação, vocês vão ver muito o botãozinho do Help Me Write, que é justamente, então, esse nosso recurso, né, de criação de dados aqui junto com o Duet AI. Na parte de Docs, eu também tenho toda a parte do Help Me Write, então, para você gerar documentos, para você criar campanhas, enfim, a gente vai entrar aqui em alguns cenários e eu mostro para vocês. No Sheets, toda essa parte de arrumar os dados para mim, né, organizar os dados, fazer sugestão de conteúdos, de gráficos, e gerar dados mesmo também. Então, eu preciso estruturar alguma planilha, enfim, eu não tenho nada, né, nem sei qual coluna eu coloco para gerenciar alguma coisa, e aí eu peço para ele, falo, olha, eu preciso criar uma planilha para controlar o acesso aqui do prédio, como que eu faço? E aí ele vai me sugerir colunas, enfim, e é bem interessante, vocês vão ver que ele até coloca exemplos para facilitar ainda mais. Então, além de ele estruturar os dados, né, ele te coloca exemplos para você conseguir partir daquele modelo que ele construiu. Dentro dos slides, aí eu acho que é uma parte que é bem interessante, que faz bastante sucesso, é a parte de geração de imagens. Então, a gente teve, né, o boom de geração de imagens aí nas redes sociais, né, várias polêmicas, o Papa Gangster, enfim. E aí, como que a gente consegue, então, trazer isso para o nosso dia a dia de forma corporativa, obviamente, né? A gente pode ser um pouco mais lúdico lá, enfim, eu vou fazer uns testes com vocês, mas isso facilita muito, né? Eu sou de TI, então eu sou péssima com design no geral, então todas essas funcionalidades de slides que vêm para me ajudar e eu precisar só me preocupar realmente com o conteúdo e deixar ele, né, enfim, organizar para mim, gerar imagens, não ficar perdendo tempo com isso, me ajuda muito. Eu não precisaria nem envolver, por exemplo, a equipe de marketing, etc. Eu conseguiria fazer ali um básico, né, junto com o Duet AI. Então, beleza. Quer falar alguma coisa, Aninha? Não, Cá, pode continuar aqui. Beleza. A gente tá na parte do mais legal, que é mostrar, né? Então, a gente falou muito aqui, né? Falei sobre as principais funcionalidades, e aí agora vamos ver se funciona mesmo, né? Ou se é só papo aqui de vendedor. Deixa eu abrir aqui a minha window para vocês verem todos as minhas tabs. Só um segundinho, que está carregando. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Beleza. Então, eu estou aqui, né, no meu Google, aqui no meu Google Chrome, e aí aqui já começa a primeira dica, tá? Eu vou criar um documento do zero, porque eu vou demonstrar para vocês. Então, eu posso colocar docs.new, e ele já cria um documento em branco para mim. Então, abri aqui meu documento, e olha só que legal, lembra que eu comentei sobre o botãozinho? Esse é o botãozinho do Help Me Write. Então, esse é a principal feature que a gente tem do Duet dentro do Docs. Então, a partir daqui, de uma tela em branco, né, que dá até um desespero, né? Vou precisar fazer alguma coisa, não sei nem por onde começar. Como que eu uso, então, os recursos de inteligência artificial generativa para facilitar? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente pensando juntos, tá?
Vamos imaginar que eu seja do time de RH e eu preciso criar vagas, né? Vou criar algumas vagas, algumas posições de vagas e vou ter que, enfim, postar essas vagas, né? Compartilhar. E como que eu faço toda essa campanha, tá? Então, eu vou escrever aqui para ele, né, o que eu preciso, e aí, né, eu faço o seguinte, eu falo, olha, me ajuda a escrever uma campanha de recrutamento. Eu estou buscando 6 vagas, né, em vendas, em marketing, em gerenciamento de produto, enfim, e aí vamos ver o que ele vai me sugerir, então, baseado nesse meu prompt que eu enviei para ele. Vou dar um create, esperar uns segundos. E aí ele colocou aqui, olha só que legal. Ele entendeu que eu estou falando de um planejamento de recrutamento, né? Então ele fala, olha, como que você vai definir as roles? Como que você vai definir para quem você vai postar? Quais são o plano de recrutamento mesmo? Então, quais são as vagas? Qual vai ser a estratégia? Qual que é o meu budget? Então, ele já me colocou aqui várias informações que podem ser úteis. E aí eu posso inserir aqui. E aí, a partir daqui, eu não estou mais na tela em branco, né? Eu já tenho aqui muitas informações que aí eu posso continuar tratando junto com o do AI e partir não do zero, e sim partir de alguma coisa que foi criada para mim, tá? Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês verem. Deixa eu só abrir aqui pegar aqui o meu prompt, porque aí facilita muito. Deixa eu dar um docs.new de novo. E aí eu vou criar agora aqui. Vamos imaginar que eu estou organizando um treinamento. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vou passar aqui. Eu vou pedir... a gente, então, criou todo o plano aqui, né, de estratégia, né, de recrutamento. Vamos criar, então, a vaga mesmo, né? Eu preciso postar a vaga aqui e quais são as informações que eu preciso. Então, deixa eu pegar aqui o meu prompt. Só um segundinho. Está muito... Peraí, tá, pessoal, que deu... Agora sim, beleza. Eu estou com uma segunda tela aqui. Então, eu vou criar aqui, eu vou pedir para ele falar assim, olha, me cria uma vaga, né, uma posição de vaga de Cybersecurity Engineer. Vamos ver se ele vai entender que é para eu postar essa vaga, se ele vai ter os recursos mínimos, né, qualificações mínimas para aquela pessoa se candidatar. Vamos ver o que ele vai colocar aqui, alguns segundinhos. Beleza, ele já colocou aqui qual que é o job title, qual que é a descrição daquela vaga, quais são as responsabilidades, quais qualificações. E aí, o que acontece, né? Olha que legal. Ele fez isso de uma forma aqui, né, que ele identificou, conforme o prompt que eu falei, mas eu consigo refinar esse conteúdo gerado, né? Eu tenho esse botãozinho de refine e eu posso customizar de diversas formas. Eu posso mudar o tom do texto que foi criado, eu quero alguma coisa mais formal, eu quero alguma coisa mais casual. Eu quero algum texto menor, quero, né, que ele sumariza, né, faça de forma reduzida. Eu quero em bullets, então, né, item a item. Eu quero que ele elabore. Eu achei que ficou um pouco básico, né, a descrição ficou muito simples, então, que ele consiga elaborar, eu consigo encurtar, ou eu consigo, por exemplo, dar um retry aqui e pedir para ele gerar novamente. Vamos mudar o tom aqui, por ser uma vaga aqui, uma coisa mais formal, eu vou pedir para ele gerar, então, de uma forma mais formal, para a gente ver aqui o que ele vai me sugerir. Beleza, ele já mudou aqui a forma, né? We are seeking a cybersecurity engineer, né? De uma forma bem mais formal. Vamos dar um inserir aqui? Então, teoricamente, eu poderia, por exemplo, pegar essa descrição dessa vaga que está pronto e fazer. E, além disso, eu continuo conseguindo interagir com o meu do AI. Por exemplo, aqui nas responsabilidades, eu achei que não ficou muito bem definido essa parte aqui que o meu Cybersecurity Engineer, ele precisa educar, então, os meus usuários aqui, né, com melhores práticas de segurança. E eu quero que ele descreva melhor essa prática aqui, né. E aí eu vou selecionar essa frase, né, e vou pedir para ela elaborar. Então, não necessariamente eu preciso interagir sobre o documento inteiro. Eu consigo fazer isso em partes também. Então, vamos colocar aqui para ele elaborar, vamos ver se ele vai entender.
e sugerir aqui, então, uma descrição para essa atividade. Beleza, olha só que legal. Ele, inclusive, já me deu exemplos de métodos que o Cybersecurity Engineer pode fazer, né, para ter melhores práticas. Então, ele pode fazer treinamentos, pode criar e-mails, enfim. E aí, olha que legal, ele colocou aqui tudo isso para mim dentro do meu documento, eu poderia vir e inserir, e ele já colocou dentro daquele meu documento. Então, só para vocês entenderem um pouco que eu consigo também ir customizando conforme eu vou criando esse documento. E aí, passando um pouco agora, vamos imaginar que depois que eu fiz essa vaga aqui, né, enfim, eu preciso enviar um e-mail, né, eu preciso fazer a divulgação dessa vaga. Então, eu vou pedir para ele divulgar o e-mail. Deixa eu só abrir aqui o meu Gmail aqui para vocês, numa outra aba. Então, aqui, agora vocês vão conseguir ver. Então, eu estou aqui no meu Gmail simples aqui, né? Vocês já conhecem. E aí, eu vou pedir aqui para ele gerar para mim. Vou só pegar aqui o meu prompt. Um segundinho. Então, a gente também tem o Help Me Write dentro do Gmail. Né? Eu poderia criar do zero aqui, enfim, mas eu vou pedir aqui ajuda. Então, eu tenho o botãozinho do Help Me Write e vou escrever aqui. Me ajude a escrever uma campanha, né, um anúncio de e-mail para os candidatos. Vamos ver o que ele vai me sugerir aqui. Legal, ele já me colocou, inclusive, aqui como se fosse para eu preencher depois com o nome do candidato, né? Ele falou, olha, a gente está lançando novas vagas, enfim, se você tiver aqui interesse em participar, etc. E eu continuo conseguindo refinar esse prompt aqui que ele enviou. Então, eu posso também formalizar, posso elaborar, posso fazer um shorten, eu posso fazer o I'm Feeling Lucky, que é uma forma bem engraçada aqui, né? É bem de forma informal, porque ele gera realmente por exemplo, algum poema, fala igual pirata, enfim. Vamos pedir para ele formalizar aqui, para ver como que ele vai mudar aqui, se ele vai deixar de uma forma um pouco mais formal. Beleza, ele já até aumentou, né? Ele colocou, ele se apresentou primeiro, então, antes de informar, e aí colocou aqui todas as informações que o candidato precisaria. Então, facilmente aqui, eu poderia vir aqui e dar um insert e partir de um template, né, de alguma coisa, ao invés de criar do zero. Beleza, vamos ver agora como que funciona o Help Me Write dentro do Sheets, tá? Deixa eu criar aqui, então, um novo Sheets, da mesma forma que eu criei o outro, sheets.new. Ele carregar aqui um pouquinho. Boa. E aí, vocês podem ver aqui que eu tenho um botãozinho do Help Me Organize, porque a gente estava falando do Help Me Write, e aqui no Sheets a gente fala de Help Me Organize. E o que eu vou precisar? As pessoas vão se candidatar para essas vagas, né? Eu sou lá do time do RH, já divulguei as vagas, já criei toda a campanha, como que elas vão se inscrever, e eu preciso gerenciar, né? Como que essas vagas estão sendo preenchidas. Então, eu vou pedir para ele criar uma tabela para mim sobre isso. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, eu vou dar o meu prompt aqui, informando, olha, eu preciso criar uma planilha para gerenciar o recrutamento, né, dessas vagas. E aí, eu preciso que tenha informações de como que está o processo daquele candidato. Vamos ver o que ele vai me informar aqui. Dá um create. Beleza, olha só que legal. Além de ele colocar, então, as colunas, ele também preencheu com os exemplos, né? Então, ele colocou nome do candidato, e-mail, telefone, qual que é o status, utilizando o combo box. Então, ele identificou que pode ser aplicado ou não aplicado, a gente já viu. Um checkbox para eu marcar se eu já fiz a entrevista ou não, hiring notes, e assim por diante, tá? Então, eu vou dar um insert aqui, só para vocês verem que facilmente aqui eu consegui criar. Vamos criar uma outra aqui. Então, vou dar um sheets.new aqui de novo. A gente fazer agora um outro exemplo vamos supor que eu estou criando aqui uma agenda de algum evento, um treinamento, enfim, uma campanha de marketing, um evento para os meus clientes finais, e eu preciso
fazer um projeto, né, desse treinamento. Quem são as pessoas que vão falar, qual é o horário, enfim, vamos colocar aqui, então, que eu quero um treinamento de 4 dias para os meus usuários finais. Vamos ver se ele vai conseguir identificar o que eu preciso, né, o que eu estou querendo dizer com isso. Dar um inserir aqui. Creating. Tá demorando segundinhos a mais. Beleza, ele criou aqui, então ele conseguiu identificar, né, eu informei para ele que são 4 dias, né, então ele colocou aqui quais são os dias, quais são os tópicos, eu só coloquei para ele que era sobre workspace, né, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, treinamentos de RH, treinamentos de qualidade, treinamentos de compliance, qualquer coisa, ele também conseguiria identificar. Eu coloquei workspace só porque a gente está falando sobre o tema e fica mais fácil. Então, o que um usuário precisa entender sobre o Workspace? Ele precisa saber Gmail, o Drive, Forms, o chat. Então, ele já colocou todos esses tópicos, colocou ali como sugestão, né, como exemplo, o speaker e as notas. Então, facilmente aqui eu tenho também uma estrutura de uma organização, de um treinamento. Legal, né? E aí, antes de eu pular para o próximo tópico, eu queria mostrar para vocês também uma outra forma da gente usar o Help Me Write dentro do Gmail. Então, eu estou dentro de um e-mail aqui, tá? Eu fiz várias interações com a Ana aqui, que está na nossa reunião, e aí ela estava falando para mim sobre o licenciamento, né? Então, ela falou, olha, Karen, você tem que, né, fazer o upgrade das suas licenças, enfim, como que tá? E aí eu perguntei para ela, olha que legal, a última interação que eu tive com ela foi que eu queria saber mais sobre generative, não, desculpa, que eu estava agradecendo, né, que ela fez o que eu tinha pedido, e aí eu vou dar agora para ela, eu vou pedir para ela mais informações sobre Generative AI. Então, eu fui lá no Next, fiquei sabendo de tudo que está acontecendo, e agora eu quero contratar o GenAI. Vamos ver se ele vai conseguir, então, entender que eu estou falando sobre o meu licenciamento, né, que eu quero informações de acordo com o meu contexto aqui. Vou dar um Create. Beleza. E aí ele colocou aqui, olha, eu quero saber mais sobre o do HI no Workspace. Você pode me enviar mais documentos, mais informações, enfim. E aí, de novo, eu consigo fazer todo o refinamento dessas informações. Posso elaborar, formalizar. Vamos pedir para ele deixar mais curto, porque eu quero que a Ana veja esse e-mail e facilmente consiga entender aqui o que eu estou pedindo. Beleza, ele só colocou, então, 2 frases. Você pode me mandar, por favor? Eu estou interessada. Quais são as features, seus benefícios e pronto. Então, só para vocês verem aqui que eu consigo customizar muito a partir do tom, né, a partir do prompt. Então, se eu tivesse colocado ali, olha, eu preciso escrever um e-mail para um CEO com informações básicas sobre tal coisa, ele também conseguiria colocar esse tom, tá? Então, quanto mais informação no prompt, melhor aqui para a nossa geração de dados. Beleza? Vamos agora colocar dentro do slides para a gente ver quais são os recursos que a gente tem disponível agora, tá? Tem muitas novidades, mas eu vou mostrar aqui o básico do básico aqui para vocês. Então, eu estou dentro de um slide aqui, inclusive do slide que eu estava mostrando para vocês, como que eu posso utilizar a inteligência artificial generativa para facilitar meu dia a dia. Vamos supor que eu precise criar um logo aqui, eu preciso inserir uma imagem, e eu não estou a fim de procurar no Google Imagens, o meu time de marketing não está me dando atenção, eu vou ter que fazer isso sozinho. Então, eu vou dar um Insert, Imagem, e eu dou o Help Me Visualize. E aí, deixa eu colocar aqui alguns exemplos para vocês verem como que ele vai criar isso automaticamente. Só dar um zoom aqui para vocês verem melhor aqui. Dá um zoom. Eu pedi para ele criar uma campanha, um logo, né, de uma campanha sobre inteligência artificial. Então, estou fazendo aqui o material, enfim, e eu quero que ele crie para mim. Vamos ver o que ele vai conseguir criar. E aí é legal que a gente tem toda essa parte de dado, de direitos autorais, né? Então, ele está criando realmente um para mim, né? Eu não vou precisar comprar algum logo, enfim, ele consegue gerar aqui para mim e facilitar aqui meu dia a dia.
Ele criou aqui alguma coisa bem futurística aqui, né? Porque como eu comentei sobre inteligência artificial, ele colocou até um robozinho aqui, um ETzinho. Mas vamos pensar aqui numa coisa mais lúdica aqui, tá? Eu vou pedir para ele criar uma foto de um gato preto usando óculos vermelhos na praia. E aí, isso aqui é para entrar num contexto bem, para vocês imaginarem muitas opções, tá? Aí o céu é o limite. Então, estou fazendo um documento aqui, um slide para uma apresentação do meu time, preciso de uma imagem, um meme, alguma coisa para fazer alguma coisa mais engraçada durante a minha apresentação, preciso criar um logo, estou criando uma campanha de marketing sobre o meu produto e preciso de ajuda de logo, de imagens, enfim, eu também conseguiria. Vamos ver se ele vai conseguir identificar, então, todos esses detalhes que eu estou dando para ele no meu prompt. Então, esse prompt está bem completo. E vamos ver se ele vai esquecer de algum detalhe. Demorou um segundo. Beleza, ele colocou aqui o gatinho preto na praia usando óculos vermelho, né? Então, super bonitinho. E aí eu poderia vir aqui e inserir já esses dados. E aí, vamos pensar agora, a gente está falando de gatos aqui, eu vou fazer mais uma geração para a gente pensar de uma forma mais corporativa aqui no nosso dia a dia. Então, eu preciso de deixa eu pegar aqui. Eu estou criando aqui uma campanha aqui de plano de saúde para gato e eu preciso criar um logo, alguma coisa. Vamos ver se ele vai conseguir identificar todos esses detalhes, tá? Deixa ele atualizar. Ele já até inseriu aqui o gatinho preto. Ele colocou aqui, então ele entendeu, ó. Eu falei, né, um logo de um evento, né, sobre plano de saúde para gatos, tá? Bem aleatório mesmo, né? Então ele colocou aqui um gatinho, colocou aqui um fundo aqui de um plano de saúde, enfim, e aí facilmente eu poderia utilizar. E eu também consigo customizar as imagens que foram criadas, eu consigo adicionar estilos. Então, se eu vier aqui em Edge Style, tem todos esses estilos disponíveis. Eu quero alguma coisa mais aquarela, quero de um modo pixel art, eu quero que ele, né, enfim, crie para mim. Vamos colocar em pixel art para ele recriar esses logos de forma mais pixelizada, né? Vamos ver o que vai dar, gente. Eu nunca testei isso aqui, vamos ver. Carregando. Beleza, ele mudou bastante, né? Então, ele fez parecer um videogame antigo aqui. Então, só para vocês entenderem, né, como que a gente consegue ir customizando depois todos esses dados que foram gerados para mim. E aí, de última hora, né, Ana, acho que vale a gente mostrar aqui do próprio... Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês novamente. Eu vou mudar o meu fundo de tela. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. E aí vocês vão ver o looping infinito aqui. Mas não tem problema, é só rapidinho. Então, eu estou aqui dentro do meu Meet, e aí vocês podem ver que o meu fundo de tela é o meu dragãozinho aqui, né? Então, um dragãozinho de estimação. E aí eu quero formatar aqui, eu quero fazer de alguma coisa mais que tenha a minha cara. Aí eu vou colocar o Apply Visual Effects, e aí ele vai me dar o Create a Background com a inteligência artificial generativa. Vamos colocar aqui, então, ao mesmo exemplo aqui, não, deixa eu ver aqui alguma. Pode ser esse mesmo aqui do gatinho. E aí eu vou colocar aqui um style de fantasy. Vamos ver se ele vai conseguir, então, gerar para mim um fundo baseado nesse prompt que eu falei. E aí poderia ser, por exemplo, a gente está com uma campanha aqui de marketing sobre cybersecurity e assim por diante. Ele gerou aqui o gatinho, e aí temos o gatinho aqui já dentro do Meet, gerado aqui ao vivo aqui para vocês verem como está funcionando também essa parte. E a gente tem novidades, assim, praticamente diariamente sobre toda essa parte aqui de inteligência artificial. Acho que eu mostrei todos os recursos, assim, básicos para vocês de todos os produtos, né? Então, passamos pelo Gmail, passamos pelo Docs, passamos pelo Sheets e passamos pelos slides na parte de geração de imagens. Bom, Ana, quer falar alguma coisa, complementar? Quero sim. Eu vou compartilhar também, pessoal, teve muita novidade, né, como a Ká falou agora no Next, eu vou compartilhar com a QI, para a QI mandar para vocês um resumo, tá, dessas novidades, porque, assim,
como teve muito conteúdo, a gente sabe que o dia a dia é corrido, de repente não dá para acompanhar, mas eu vou colocar as novidades principais para vocês clicarem e poderem assistir, se vocês se interessarem, tá bom? Aí eles mandam junto aí para vocês. Muita coisa mesmo. Entrando aqui, eu não sei, a gente tem algum tempinho aqui, tá? Então a gente entra na parte de dúvidas e perguntas, caso alguém queira ou surgiu alguma dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu vou ficar com o gatinho aqui de fundo. Bom, pessoal, assim, a gente, só complementando aí, Lucas, desculpa. Os exemplos que eu dei aqui são bem genéricos, tá? Não dá para a gente conseguir disponibilizar exemplos, né? Porque tem diversas áreas aqui dentro da reunião. Mas a gente está super disponível se vocês precisarem. Eu preciso tratar como que eu poderia usar o Do It AI dentro da minha área de marketing, dentro da minha área de RH, enfim, para a gente pensar juntos, tá? Tem muitos casos de uso mesmo. Então, aqui só fazer um overview para demonstrar as funcionalidades, tá? Pode falar, Jorge, por favor. Karine, muito bom mesmo. Ana, Lucas, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu sou o Jorge. Bem, o Do It é fantástico, né? Como muitos viram. A gente está conseguindo, de forma via suporte, com nossos clientes e parceiros, fazer a análise e liberação, tá? Então, quem quiser testar, já se maravilhar aí com toda a documentação nova, os recursos, entre em contato com o suporte para a gente poder fazer uma avaliação, né? E aí vamos dar algumas dicas de usabilidades, né? Como o produto vocês viram está em inglês ainda, a gente vai passar então um documento para vocês fazerem uma avaliação e os recursos que já estão sendo liberados aí gradativamente, tá bom? Quem quiser comprar também, entre em contato, a gente trabalha aqui com os account manager para cada cliente para poder fazer a adesão do produto, tá bom? É isso que eu queria falar rapidamente, e aí pode mandar ver. Acho que tem várias perguntas aqui, né? Estão falando que se essa função já está disponível, já está desde a semana passada, né, no nosso evento, então, como o Jorge falou, entre em contatos aí com a QI, com o super parceiro de vocês, que eles vão direcionar vocês para como vocês podem contratar esse serviço. Inclusive, já está disponível no Brasil, tá? A gente ainda não tem em português, mas, e aí, até falando sobre essa parte de português, ô Lucas, eu posso pegar a tela novamente, rapidinho? Por favor, Karine. Vou dar só mais um exemplo de como que, por enquanto, não está disponível em português, né? E como que a gente pode trazer o Do It AI mesmo assim para o nosso dia a dia, tá? Então, voltando no nosso exemplo da criação de vaga do Cybersecurity Engineer, eu usei o Do It AI, ele fez toda a descrição, ele colocou informações de qualificação da vaga, e eu preciso postar essa vaga agora também no meu portal em português. Como que facilmente eu conseguiria fazer isso, tá? Isso já está disponível para vocês, se vocês vierem em Tool e Translate Document, em 2 cliques, literalmente, eu posso pegar aqui esse documento que foi gerado em inglês e fazer em português, e aí usar, né, de forma aqui no Brasil, enfim, ou na linguagem que vocês quiserem, tá? Então, ele faz isso de forma bem simples e é uma forma da gente ir utilizando mesmo que não esteja disponível em português. Beleza? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Como vai ser cobrado, Sérgio? Isso vai ser um add-on, tá? Então, vocês vão contratar esse serviço à parte, né, com a QI aí, dentro do licenciamento de vocês. E aí eles passam todas as informações para vocês. Coloquei do lado aqui o meu contato também, tá? Tá aqui meu nome, meu e-mail e meu telefone. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me ligar, podem me mandar e-mail que a gente vai estar atendendo vocês, tá? Boa. E acho que tem mais uma aqui, né, que o Rodrigo, agora que eu vi, Rodrigo, você perguntou se tem machine learning. A gente tem machine learning, a gente tem inteligência artificial no geral, né, então isso é uma informação bem importante, né. Todos os dados que a gente utiliza dentro do nosso ambiente do Workspace, eles não são utilizados para treinar modelos do Google, tá? Então, a gente tem toda essa parte de preocupação também com a segurança dos dados. O Google não utiliza dados do cliente para treinar os modelos de machine learning, os modelos de inteligência artificial para outros clientes. Ele só é utilizado dentro do seu próprio contexto, tá? O que isso significa? Que ele vai entender
a empresa que ele está, então ele consegue contextualizar, ele consegue dar respostas de acordo com, enfim, as políticas da empresa, sugestões de conteúdos baseados no que vocês possuem na empresa de vocês, mas esses dados não vão ser utilizados para testar o nosso modelo base, que é utilizado entre todos os clientes, tá? Então, essa informação é bem importante aqui para tranquilizar todo mundo, porque a gente sabe, né, teve alguns casos aí, teve um bem famoso da Samsung, o vazamento de informações confidenciais por conta de uso indevido de informações confidenciais dentro de sites que não possuem, né, essa regra, né, de treinamento do modelo contextualizado, e aí vazou lá um monte de código lá da Samsung. Então, só para tranquilizar vocês nesse sentido também. O Anderson perguntou ali, ó, vai ser cobrado por conta ou tem que colocar todos os membros da organização? Eu estou rindo aqui do Fernando, da GPT Chora, exatamente, é uma das nossas principais preocupações, tá? Então, quando me perguntam, né, sobre a parte de tradução, né, falam, por que não está disponível, eu já respondo, tá, o Lucas, o Anderson, por que não está disponível em português? Porque não é simplesmente uma questão de tradução, tá, pessoal? É uma questão toda de contexto, tem toda uma responsabilidade social também do Google, tá? Não sei se vocês conhecem o Bard, mas é o nosso chat interativo, né, de GenAI para consumidor final, então ele não é de forma corporativa, então podem acessar aí com a conta de cliente de vocês, né, enfim, de e-mail, enfim, e aí nesse site vocês não colocam informações das empresas de vocês, tá? Ele até tem um disclaimer lá. Então, qual vocês acham que foi a pergunta que foi mais utilizada aqui? A gente já tem o Bard em português. A pergunta mais utilizada do Bard em português aqui no Brasil. O que vocês acham que foi? Bom, eu sou corintiana, e aí a pergunta foi, o Palmeiras tem mundial? E eu não tô brincando. Não. Então, imagina. Ele respondeu, obviamente, que não, mas é só para vocês entenderem, então, que tem essa questão de contextualizar mesmo, né? O pessoal lá da engenharia lá, né, vai responder se ele vai sim ou não, né? Então, tem essa parte de... Gravou isso, é ótimo. Tem essa parte de contextualizar também, né? Então, não é simplesmente tradução, e tem toda a parte também burocrática, né? LGPD, enfim. Vai ser cobrado por conta ou tenho que colocar todos os membros da organização? Aninha, quer falar sobre isso um pouco? Sim, na verdade é cobrado por usuário, tá, gente? Não é obrigatório colocar para todos os membros da organização. Então, pode colocar por departamento, vocês escolhem a quantidade aí de usuários que vocês querem colocar. A única limitação é que não está disponível para Enterprise Starter e Business Starter, tá bom? Para as demais SKUs está disponível como add-on. Muito bom. Deixa eu só voltar aqui na minha apresentação, só para a gente respeitar o horário aqui. E a gente tem que falar dos nossos próximos encontros. Então, aqui a gente já teve, há 15 dias atrás, o Google Drive. Hoje a gente teve inteligência artificial no Google. Nosso próximo encontro vai ser chatbot com AppSheet. O nosso quarto encontro vai ser proteger seus arquivos. Depois a gente tem com OS Flex. E por fim a gente termina com Google Voice. Tá? Então a gente, finalizando aqui, a gente vai enviar todos os documentos referentes ao que a gente conversou hoje aqui também. Nossa equipe de marketing vai disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube. E, novamente, vocês podem contar conosco. Eu sou responsável comercial aqui. Carinha